Mas agora eu vou falar sobre algumas ideias que eu peguei num livro chamado Hábitos Atômicos, do autor James Clear. Então tem algumas ideias interessantes que eu peguei desse livro para que nós possamos refletir como que nós podemos aplicar isso na prática. Então nesse livro Hábitos Atômicos, de James Clear, ele fala que quando nós realizamos pequenas mudanças de hábitos, no decorrer do tempo, os resultados são visíveis. Então um exemplo que eu dou, que quando eu era jovem ainda, eu comecei a praticar Tai Chi Chuan. Só que naquela época eu queria mesmo era praticar Kung Fu, que eu achava bonito, achava aqueles movimentos bonitos. Eu queria aprender a fazer aqueles movimentos também. Quando eu cheguei lá na academia, disseram para mim que as turmas de Kung Fu estavam todas lotadas. Então foi sugerido para mim começar a praticar Tai Chi Chuan, e quando surgisse uma vaga em alguma turma de Kung Fu eu poderia migrar para lá. Então assim eu comecei a praticar Tai Chi Chuan, e na minha primeira aula eu estava totalmente perdido. Eu estava totalmente perdido porque não era uma coisa que eu já realizava no meu dia a dia, não era um hábito meu. Eu estava totalmente perdido para aprender uma coisa nova. Então, depois do exercício de alongamento feito com todos os alunos, mesmo aqueles iniciantes quanto aqueles que estavam já há mais tempo, então fizemos aquela sessão de alongamento e começamos a fazer os primeiros movimentos. E nessa aula eu aprendi a fazer 4 movimentos. Olha que interessante, eu queria aprender todos os movimentos do Tai Chi, mas naquela aula eu aprendi a fazer 4 movimentos. Eu achei entediante, mas eu via que eu tinha que começar por ali para fazer os movimentos corretos que os outros alunos mais adiantados faziam. Então esses 4 movimentos tinham que ser feitos de uma forma correta, na velocidade correta, para que os outros movimentos ficassem também mais harmônicos. E a cada aula que eu ia, eu fui aprendendo movimentos novos. Depois de 3 meses, eu já sabia fazer vários movimentos, mas eu não sentia nada. Somente depois de 6 meses, eu comecei a sentir os efeitos e a valorizar os exercícios do Tai Chi Chuan. Aí, quando eu comecei a sentir os efeitos, eu não quis mais mudar para as aulas de Kung Fu. E houve algumas vezes em que eu saía do trabalho, ia lá para a academia de Tai Chi, e tinha momentos que eu não tinha nem forças para sair do carro. Eu entrava na academia como que arrastando o corpo de tanto cansaço. E uma coisa que eu comecei a perceber é que, apesar de utilizar as minhas energias para fazer os vários movimentos do Tai Chi, eu saía lá da academia restaurado. Eu comecei a perceber que aqueles exercícios eram úteis para eu restaurar as minhas energias. Então, logo no começo, eu não conseguia fazer os primeiros movimentos, mas 2 anos depois, eu já realizava até movimentos mais avançados. Então, alguns movimentos não precisava ficar pensando muito de como fazer, porque aquilo já tinha se tornado um hábito. Então, foi de pouco em pouco, pequenos movimentos em pequenos movimentos, que eu fui aprendendo a realizar os outros movimentos mais avançados. Então tudo isso começou com 4 movimentos. Então esse exemplo demonstra que pequenos movimentos iniciais que alteram o nosso hábito padrão nos levam a outros movimentos. Essa frase é importante. Quando nós fazemos pequenos movimentos que mudam o nosso hábito padrão, eles vão levar a outros movimentos, fazendo com que a nossa mente e o nosso corpo comecem a adaptar com os novos hábitos, até que eles começam a se integrar na nossa vida como uma coisa natural, de uma forma bastante automática.